Meu pai, depois da morte da minha mãe, passou a beber mais ainda. E nessa realidade, viúvo, tudo, um dia, conta-se que ele bêbado, tropeçou, caiu, bateu a cabeça numa pedra, foi internado e voltou com alguns problemas. Há quem diga que era coisa na bebida que Sim, colocavam e sim. tantas outras coisas que faziam mal. Havia um sincretismo também lá em casa. Minha mãe era metida um pouquinho com o ocultismo, aquela coisa da umbanda, Sei. de pequenos sacrifícios. Meu pai também preparava. Então havia esse misticismo nesse contexto que eu venho aí. E nessa volta do hospital, o meu pai volta sem razão. Ele perdeu a razão. E eu cresci conhecendo um homem louco que vivia nu, sentado Caramba. em cima de uma pedra no meio da rua. Meu E Deus do mais céu. tarde, quem cuida desse homem? Minha irmã. Então já não No basta, meio da rua. no meio da rua. Na casa onde eu nasci, uma casa de taipa, no final do calçamento, tinha uma pedra grande na frente de casa e ele ficava lá sentado. Todo mundo sabia que naquela rua tinha um homem nu. Já não era mais escândalo, já fazia Agora, parte da paisagem. agora imagina você assim, adolescente, criança, e com essa referência que o pai Sim, o pai é doido, e é o nome é nu o que tá homem na rua. nu daquela rua. Eu tinha medo. Mas aí o meu tio materno, irmão da minha mãe, ele me obrigou. Chegou um dia que ele disse assim, ele disse para a mulher dele passou a cuidar da minha avó, chegou um período que a minha avó começou a complicar a saúde, e era só eu e ela. Morávamos só nós dois, num quartinho de aluguel, muito pequeno, tamanho de um quarto de um casal, basicamente, e era a casa inteira. E chegou um período que minha avó já estava. Riscava o fósforo para fazer o cuscuz, jogava o palito dentro. Uhum. Era, ao invés do açúcar, colocava sal. Então começou a ter um monte de complicações. E meu tio, que cuidava de longe, arrumou uma namorada que já vinha do relacionamento, teve 23 filhos. E aí, uns 4 maridos, 23? era samaritano, né? E aí o marido estava morrendo de tuberculose Meu e Deus. encontrou-se com meu tio. Então ela cuidava do marido morrendo e já engrenando no relacionamento com meu tio. E aí ela conheceu e veio cuidar de nós. Então ela passou a morar com a gente. E um dia meu tio disse: esse menino tem que ter. Eu lembro dessa conversa, não foi uma conversa comigo, mas foi uma conversa que eu Uhum. escutei. Esse menino tem que ter contato com o pai dele. Aí minha avó dizia: mas ele é doido. Não importa, é o pai dele. Hoje isso tem um efeito de, meu Deus do céu, que consciência Uhum. o meu tio não era de igreja também, meu tio, o apelido dele era carne de porco. Por quê? Ele vendia cachaça e fazia um caldinho de Ah, carne de porco daquele que cheirava na rua inteira. E a sei. fila de bêbados era lá. Eu, graças a Deus, não entrei no alcoolismo pelas referências que eu tinha de clientes que chegavam lá em casa para tomar a cachaça. Eu Ah, disse: isso eu não quero para minha vida, não. entendi. Então, meu tio, além de vendedor, era um bom consumidor. Ele conseguiu se libertar da bebida, mas ele não conseguiu se libertar do cigarro. Sei. E foi um período onde ele já estava começando a ficar doente também de câncer na garganta, na laringe. Bem, e daí, nessa preocupação, ele disse: eu tinha 7 para 8 anos. Ele disse: esse menino tem que ter contato com o pai dele. E como seria esse contato? Criaram lá uma estratégia. Todo domingo ele vai levar o almoço do domingo para ele. Ele vai subir a ladeira, eu morava embaixo, ele vai subir a ladeira e vai levar o almoço para ele. Bem, isso já criou uma celeuma entre nós e a minha irmã, que eu tinha pouquíssimo contato. Porque isso soou para ela como se ela não estivesse cuidando direito. Sim. Por que eles estão trazendo almoço? Se eles acham que eu não tenho condições de dar comida de papai, não? Mas aí parece que se acertaram lá e todo domingo eu levava. Confesso, 2 desses domingos eu joguei a comida fora para não subir. Eu não queria. Uhum. Eu não queria. Então, Isso mas você tinha que idade? 7 para 8 anos. Caramba, muito Então novinho, eu ia né? com a marmita, grande, aquelas marmitas de plástico grandona assim, aquela que é Sei, primeiro sei, andar, sei. e tinha que esperar. Então ele comia feito um bicho na minha frente ali. E eu só olhando assim tudo, mas com muito medo da reação. Porque eu já tinha ouvido falar que de vez em quando ele dava ataque e atacava a minha irmã e por aí. Então, esse momento é importante aqui. O meu tio me obrigou a levar comida para ele. Nesse contexto todo, o meu pai, um dia, recebeu a notícia: ele morreu. Eu tive ainda, acho que umas 10 intervenções de levar almoço para ele. Mas foi um período final dele. E E a nessas idas, nada de conversa. Pouca coisa. pouquíssima. Eram conversas desconexas.
não tinha muito nexo, não tinha muita coisa. Mas ele tinha noção que você era o filho? Sim, tinha. Daqui a pouquinho eu vou trazer a conexão dessa conversa e o que impacto isso gerou futuramente em mim. Meu pai recebeu a notícia que ele morreu. Hipotermia. Uma das noites frias, ele, na casa não tinha móvel, a única coisa que tinha era uma cama. Minha irmã morava perto, do lado, umas 3 casas depois, e sempre, toda refeição, por mais que desse coisa, ele jogava fora, ele não queria roupa, ele não queria lençol. E uma dessas noites, o diagnóstico, a morte só que é uma desculpa, o diagnóstico foi hipotermia. E ele morreu. Fui para o enterro, e daí perdi mais uma vez o contato com a minha irmã, porque a única laço que tinha era esse, e a gente se distanciou.